Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Aqui quem fala é Liuti Christian. Estamos de volta com mais um vídeo da série Avalia Meu Job. Se você não conhece, nessa série, os espectadores, a audiência aqui do Clube do Design enviam os seus trabalhos para que eles possam ser avaliados. É claro, as pessoas que consideram que a minha opinião tem alguma importância, elas enviam os seus trabalhos para que eu possa avaliar aqui no canal e trazer dicas, alguns toques, dar uma avaliada no que pode ficar melhor, segundo, é claro, o meu ponto de vista. Se você quiser participar, aqui na descrição do vídeo tem o link, tem as instruções de como você pode participar. Já tem bastante trabalho na fila, mas você pode mandar o seu que uma hora eu chego nele, tá certo? E no vídeo de hoje eu vou analisar o trabalho do Kleber Santos. O Kleber que enviou aí uma capa para a fanpage do Facebook para uma marca fitness. E eu vou trazer algumas dicas aqui do que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado, lembrando sempre de acordo com o meu ponto de vista. Você não precisa concordar comigo, o objetivo aqui é mostrar para vocês como eu, Liuti Christian, aqui do Clube do Design, faria, beleza? Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só usar os comentários aqui embaixo, lembrando que esses vídeos aqui, eles trazem bastante conteúdo, então se você não gosta de vídeo longo, esse vídeo não é para você, tá bom? O importante aqui é você aprender, não importa o tempo que isso leve. Bom, o trabalhinho do Kleber, ele traz aqui alguns viciozinhos que a gente acaba cometendo bastante quando vai criar algum tipo de projeto, principalmente quando a gente está aí dentro dessa faixa do Kleber, que é entre 1 a 2 anos, trabalhando no segmento criativo, tá? A gente consegue avaliar nesse trabalho que ele tem uma quantidade bem grande de elementos que estão disputando a atenção aqui do nosso leitor, da pessoa que vai visualizar essa capa para Facebook. Você tem, por exemplo, aqui pelo menos 3 imagens de pessoas aqui no lado esquerdo, que seria aí o elemento visual para dar uma chamada, para dar uma pegada aí mais interessante para a capa do Facebook, mas você tem aqui 3 pessoas, sendo que 2 delas dá para você identificar de boa o que elas estão fazendo. Esse aqui está malhando, esse aqui está naquela pose, ali colocando os músculos da barriga para trabalhar. Só que essa terceira pessoa aqui, infelizmente, não está passando mensagem nenhuma. Ela está ali com os braços abertos. O que ela está fazendo? Ela está pulando, ela está correndo, ela está caindo. Então é um elemento que infelizmente não conversou legal com a capa, não dá para entender o que ela está fazendo, o que está acontecendo ali. E nesse tipo de situação é muito importante que você tenha em mente o seguinte: se você não consegue identificar o elemento, se não dá para você transmitir uma mensagem clara, é melhor você não colocar, você pode retirar ele, pode deixar ele de fora, tá bom? Então, ainda continuando na avaliação geral, antes de a gente começar a mexer aqui na arte do Kleber, a gente tem justamente uma quantidade muito grande de elementos. Tem aqui o plano de fundo, essas linhas curvas, tem os 3 personagens aqui na fotografia, tem um fundo de tijolos. Aqui você tem cores preto, branco, vermelho, um marronzinho mais escuro. E aqui na área de texto a gente tem aqui uma série de probleminhas que poderiam ser resolvidos até mesmo com uma solução muito mais simples, que seria simplesmente remover toda essa carga visual que você tem aqui. Um recurso muito importante para a criação de qualquer peça de comunicação, envolva ela texto ou imagens, é que você mantenha um bom contraste entre os seus elementos, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, acredito que isso aqui seja o logotipo, ou pelo menos a criação aqui para representar o logo do negócio. A gente tem aqui uma coroinha que tem contorno vermelho, branco, tem uma sombra interna, um gradiente. Você tem aqui em seguida um elemento de fundo que tem uma curva do lado esquerdo, aqui já tem cantos arredondados do lado direito, uma linha diagonal. Você tem também contorno branco, contorno vermelho, aqui um marrom escuro. Além do texto, que também tem preenchimento, contorno branco, o texto está em 2 cores, preto e vermelho, e também um efeito de sombra aqui, que convenhamos não é assim uma coisa muito elegante de se fazer com uma tipografia, porque é um efeito que já foi utilizado aí com exaustão durante aí talvez toda a história da computação gráfica, tá? Então você tem aqui uma carga de elementos muito grandes, você tem muita informação visual que acaba mais atrapalhando do que ajudando. Além disso, a gente consegue perceber que existem algumas imperfeições aqui. Talvez esse logo, esse elemento aqui tenha sido construído em um software separado ou em um arquivo separado do Photoshop e depois tenha sido recortado, o que gerou aqui algumas imperfeições no recorte. Aqui embaixo a gente também tem um probleminha de contraste, onde a gente tem um elemento de fundo que possui muitos detalhes, apesar de ser apenas uma tarja cinza. É um cinza como se fosse uma mancha de tinta, onde você tem cinza claro, cinza escuro, e o vermelho em cima acabou tendo a sua leitura prejudicada. Você tem um contraste mínimo
e acaba não conseguindo identificar muito bem o que está escrito ali. Dá para você ler, mas com um certo esforço, porque você tem um fundo branco ao redor de todo o texto e também tem um fundo cinza competindo ali pela atenção da sua informação. E aqui embaixo você tem as informações que foram as que ficaram mais fáceis de ler, justamente porque aqui a gente tem um bom contraste do plano de fundo e do texto. Apesar disso, observando aqui as camadas do trabalho do Kleber, a gente consegue perceber que até mesmo esses textos aqui de baixo, ele se preocupou em colocar efeitos de gradiente, de padrão e de sombra, o que foi totalmente desnecessário, porque você não consegue perceber isso no texto, e também se você conseguisse perceber, você ia cair exatamente no mesmo problema de colocar informação demais, ainda mais num texto que está bem pequenininho ali no cantinho dentro do seu projeto. Então, avaliando o contexto geral do projeto, no meu ponto de vista, o que você tem aqui é uma quantidade excessiva de informação e um mau uso de recursos de design, de distribuição, de contraste. É muito importante esclarecer que eu não estou desmerecendo o trabalho do Kleber, mas para que a gente possa fazer uma avaliação honesta, eu preciso colocar os pontos que eu encontrei que estavam errados, tá bom? Então, por favor, não me leva para o lado pessoal, não me leva a mal. O objetivo aqui é te ajudar e talvez te ensinar alguma coisa para as pessoas também que estão acompanhando essa série, ok? Então vamos lá, o que a gente poderia melhorar dentro do trabalho do Kleber, tá? Eu fiz aqui um teste com a capa em uma página do Facebook que tem que estar desativada, e aí eu coloquei a capa dele aqui no Facebook para eu ver como é que ela se parecia, o resultado que a gente tinha, e novamente a gente tem justamente os mesmos critérios, os mesmos probleminhas visuais que a gente tinha lá na análise que a gente fez no Photoshop. A gente tem aqui muitos elementos visuais que vão competir também com a carga absurda de elementos visuais que o próprio Facebook adiciona ao visual da página. Então a gente precisa melhorar isso, simplificando um pouco mais o resultado, e é muito interessante reforçar essa situação, tá? Em design, muitas vezes o menos é mais. Então quanto menos elementos você utilizar, mais eficiente vai ser a sua comunicação e a sua peça também pode ficar até mais bonita. Isso não é uma regra geral, não adianta você adotar a filosofia de que menos é mais em tudo, porque nem sempre dá certo. Algumas vezes, para alguns conceitos artísticos, alguns conceitos mais elaborados, pode ser interessante colocar bem mais elementos, até para criar uma confusão intencional, por exemplo, ok? Mas vamos lá, eu fiz aqui uma variação que eu vou mostrar para vocês depois. Eu criei um projeto independente, segundo os critérios de como eu faria, mas antes de a gente passar para a amostra que eu fiz, para o exemplo que eu fiz, vamos analisar como a gente poderia melhorar o resultado do Kleber, que foi uma coisa que muita gente pediu aí no primeiro vídeo da série. Esse aqui é o segundo, né? No primeiro vídeo da série o pessoal pediu para eu mostrar como fazer o logotipo e tal. O pessoal não entendeu muito bem a pegada do vídeo passado, né? Para fazer um logotipo você precisa seguir todos aqueles conceitos que eu apresentei para vocês no vídeo passado e pegar um bonde andando, pegar um logotipo que eu não sei qual que é o objetivo, qual que é a ideia, eu não tenho nenhum contato com o público-alvo ou com o projeto em si, e tentar fazer um logotipo em cima seria completamente contra exatamente o que eu tinha acabado de pregar naquele vídeo, tá bom? Então o importante daquele vídeo lá é o conceito, é o processo para você entender como funciona. O logotipo em si acabou sendo de menos, porque você deve seguir aqueles conceitos para criar um logotipo. Se você perdeu o vídeo passado, o link está aí na descrição. Bom, então o que a gente poderia fazer primeiro? Se livrar de toda a carga visual desnecessária, de todos os elementos que podem ser necessários. Existe um procedimento em design, principalmente em design de interfaces, onde você, depois que constrói a sua interface, ou depois que você pega uma interface pronta, você vai removendo todos os elementos possíveis até você ter a menor quantidade de elementos que é possível para manter aquele material inteligível, né? Aquele material utilizável, usável, não sei bem como é que é o termo correto, mas você vai removendo os elementos até que você consiga tirar o máximo de informação possível, deixando apenas o que é necessário para tornar aquele elemento ou aquela composição utilizável, útil e compreensível. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos começar vendo aqui de baixo para cima. Eu tenho aqui o plano de fundo, que é uma parede de tijolos. Eu achei legal, a composição ficou interessante. Ele colocou também aqui uma textura de quadriculado, deu um visual legal. Vamos manter por enquanto isso.
Aqui a gente tem a imagem da moça ali de trás, que eu gostaria de manter. A gente tem aqui a segunda imagem, que é aquela ali que tá, sei lá, fazendo um passo de break, correndo, caindo, sei lá o que ela tá fazendo. Essa aqui a gente com certeza vai eliminar, ela não é interessante pra gente, não tá passando aqui mensagem nenhuma, sendo que tudo que a gente precisa já está bem representado aqui nessas duas imagens, ok? Aqui eu tenho provavelmente a imagem do rapaz, beleza? Aqui eu tenho um mapa de gradiente que foi adicionado ali ao fundo. O efeito ficou bacana, mas eu gostei muito mais da cor original das imagens. Elas estão casando bem legal aqui, estão bem contrastadas e tem uma iluminação bem semelhante, que sejam imagens ou do mesmo fotógrafo, ou do mesmo estúdio, ou que receberam pelo menos o mesmo tratamento. Então esse mapa de degradê aqui, olha, a gente joga fora, a gente não vai precisar dele. Aqui a gente tem um retângulo ali que é uma tarjazinha vermelha. Eu vou eliminar todos os elementos de fundo que ele usou, com exceção ali da nossa parede. Isso aqui eu não sei o que é, olha, não está demonstrando nada aqui, olha. Vamos apagar isso aqui então. Isso aqui o que é? É justamente o fundo branco e o fundo ali atrás de você em boa forma, vou apagar também. Aqui a gente tem um retângulo lateral, vai embora. E aqui a gente tem ali o branquinho, apaguei. Aqui a gente tem o logotipo, eu vou manter. Aqui eu tenho mais um fundinho branco ali, aqui é o vermelho, aqui vem o texto e aqui vem todos os textos que ele colocou carregados de bastante efeito que a gente vai eliminar também. Então vou pegar aqui Effects, olha só, Effects e vou arrastar aqui para a lixeirinha no Photoshop e apagar. A mesma coisa aqui no Rua, eu vou apagar. Ok, ficou faltando esse carinha aqui embaixo, onde é que ele tá? Ah, ele tá aqui em cima, olha, então vamos apagar aqui esse retângulo também. Então a gente consegue eliminar aí toda aquela carga visual que a gente tinha dentro do projeto, dentro aqui da capa do Facebook. Então vamos começar a colocar ordem na casa agora, tá bom? Aqui a gente tem uma divisão entre as imagens e o plano de fundo aqui do nosso logotipo, do nosso texto. Eu sei que pode parecer meio óbvio manter texto em fundo branco, mantendo aí o contraste, mas dá para integrar o texto à imagem sem prejudicar a leitura. A gente vai explorar isso a partir de agora. Então aqui onde está o plano de fundo branco, eu vou adicionar em cima dele uma camada de ajuste de cor sólida, tá bom? Então é só clicar aqui em camada de ajuste, Solid Color, esse aqui é o Photoshop, lembrando, e eu vou colocar aqui uma cor preta para que a gente consiga enxergar aí o resultado, tá bom? Antes de prosseguir, eu vou logo mudar a cor desse texto para uma cor que contraste mais, pode ser o branco, a gente vai manter aqui por enquanto apenas o texto em branco, ok? E aqui a gente tem o texto de telefone, rua e aqui a cidade e estado separado. Para facilitar a minha vida, eu vou selecionar aqui o texto aqui da Várzea Nova e vou eliminar ele, né, e colocar ele aqui junto com o texto aqui da rua, tá bom? Ele está com um espaçamento muito grande aqui, então eu vou diminuir aqui para colocar aqui automático, né? Pronto, e aí o texto vem junto ali. Um detalhe interessante também que a gente percebe aqui no trabalho do Clever é que a gente tem também uma quantidade muito grande de variação de fonte, tá? A gente tem aqui uma fonte no logotipo, tem uma fonte aqui em Você em Boa Forma e aqui a gente tem uma outra fonte. Na verdade, a gente tem duas fontes, né? Que é essa aqui e a do Império e a do telefone, nesse caso. A do Império Fitness aqui é a mesma dessa daqui. Então a gente pode, ao invés de utilizar várias variações de fontes, diferentes, de famílias tipográficas diferentes, a gente pode utilizar apenas uma família de fontes e trabalhar apenas em pesos diferentes, como negrito, leve, traços leves ou light, né, e assim por diante. Então eu vou selecionar aqui esse texto todo e eu vou mudar a família de fonte. Eu vou utilizar uma fonte que eu gosto bastante, que é a Gotham, mas você pode utilizar qualquer outra. Vamos colocar aqui uma que está disponível gratuitamente. Vamos colocar aqui a Open Sans, olha. Vou colocar aqui Open Sans Bold. Ok? E aqui onde está Você em Boa Forma Sempre, eu vou colocar aqui um Open Sans Light. Pronto. E aí eu posso diminuir aqui, deixa eu ver, tem alguma informação aqui embaixo desse texto? Deixa eu pegar aqui, tem alguma informação ali embaixo. Deixa eu ajustar esse Boa Forma aqui para colocar em minúsculo. Provavelmente foi uma solicitação do cliente colocar o Boa maiúsculo, mas não vai fazer diferença nenhuma para a interpretação do texto. Então aqui Você em Boa Forma Sempre, a gente coloca aqui embaixo. E aqui o texto, tá? A gente tem, eu vou até colocar todo mundo junto aqui, inclusive junto com o telefone, tá? Só estou recortando, colando aqui e eu posso apagar esse cara aqui. Prontinho. Você percebe também que a gente tem aqui nesse texto, qual que é essa informação aqui? Que tem uma camada 1 aqui sem informação nenhuma. Vou apagar ela também. Yes, pronto, foi apagada. Então a gente já agrupou que na verdade o texto tem uma camada só. E aqui Você em Boa Forma Sempre também. Eu vou só modificar esse texto aqui para que ele fique com um texto. Vou colocar ele aqui no regular, cadê? Regular. Vou diminuir o tamanho aqui, sei lá, para algo em torno de 20. Eu só estou experimentando por enquanto, tá bom? Não estou fazendo nenhuma modificação
muito importante, porque a gente vai praticar depois alguns conceitos legais. Ok, fazendo isso aqui a gente pelo menos já eliminou toda aquela carga que tinha aqui visual dentro do nosso projeto. Agora tudo que a gente pode fazer para concluir o trabalho, que está quase pronto já, por incrível que pareça, é estabelecer algum critério de distribuição e de organização no nosso projeto. A gente pode fazer isso utilizando um grid modular simples, por exemplo, dentro do próprio Photoshop. Para isso a gente vai clicar aqui em View e aqui em New Guide Layout a gente vai criar um grid. Eu utilizei aqui um grid com 10 colunas por 5 linhas. Aí você me pergunta, Lilt, mas como é que você sabe que é esse número de linhas e de colunas? Experimentei, tá? Eu fiz alguns testes antes para chegar a esse resultado. Então, 10 colunas e 5 linhas, a gente mantém essas configurações aqui todas zeradas e sem margem. Você pode marcar essas duas opções aqui embaixo para centralizar as suas colunas e também para remover qualquer guia que exista no projeto. É só clicar no OK e pronto. A partir daqui a gente tem então um referencial que vai ajudar a gente a posicionar melhor os elementos no nosso projeto, tá bom? A gente pode, por exemplo, pegar aqui esses dois personagens, eu vou agrupar eles estão separados aqui nas camadas do Photoshop, eu vou agrupar no Ctrl G e vou colocar aqui como como modelos, pronto, colocar como modelos, e a partir desse grupo eu dou um Ctrl T, dou um OK aqui, aí eu vou ajustar eles para eles ficarem aqui dentro da minha área. Eu vou utilizar aqui como margem lateral o espaço de olha só, de um módulo, né, de uma coluna aqui da minha grade. Então a gente vai manter assim, vou posicionar eles aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, e vou aumentar eles aqui até que eles venham até mais ou menos o meio aqui do meu projeto. Não tem problema se passar um pouquinho, o importante é que os personagens fiquem dentro da área útil que a gente quer. Vou dar um Enter e pronto, eu tenho os personagens maiores, a gente tem alguns probleminhas aqui do lado para resolver, que é do plano de fundo da imagem original. Então eu vou expandir aqui. Aqui nesse Lu é o personagem masculino, então eu vou adicionar aqui uma máscara de camada e com um pincel preto eu vou pintar aqui, deixa eu aumentar aqui, eu vou pintar aqui onde eu estou vendo aqui áreas brancas ao redor dele, tá? Isso aqui provavelmente é da outra modelo lá atrás. E claro que ele poderia gastar um pouquinho mais de tempo removendo o fundo completamente, eu não vou fazer isso aqui para não perder muito tempo, eu vou só eliminar o excesso que for aqui fora, e a mesma coisa aqui na imagem da modelo feminino, coloco uma máscara de camada, e aí com um pincel preto, tá? Um pincel aqui suave, a gente vai pintando de preto. E lembrando que quando a gente pinta de preto em uma máscara de camada, a gente está removendo ou escondendo aquela informação. Prontinho. Depois, então, eu vou pegar aqui o plano de fundo, que é justamente ali nosso fundo de tijolos. E aí a gente pode aumentar ele, olha, até que ele abrace aqui, né, todo o nosso projeto para a gente ter aí um plano de fundo mais extenso. Nesse plano de fundo ele tem uma sobreposição de padrão aqui que está criando esse aramado ali atrás. Eu vou deixar esse efeito, achei bacana. E para garantir que a gente vai ter aí uma leitura mais bacana aqui do lado do logotipo e do texto, a gente pode esconder algumas partes desse fundo para revelar o nosso fundo preto. Como é que faz isso? Adiciona uma máscara de camada, pego a ferramenta pincel com a cor preta, eu vou aumentar bastante e tirar a suavidade. Para fazer isso, estou segurando a tecla Alt e clicando com o botão direito, tá? Se eu arrastar para baixo e para cima, eu altero a suavidade, para um lado e para o outro o tamanho. Prontinho, e aí eu vou dar algumas pinceladas aqui, olha, só para remover um pouquinho ali aquele excesso de informação no plano de fundo ali que eu tenho de parede, né? Eu vou dar um Ctrl e o ponto e vírgula para você ver o resultado. Seria mais ou menos isso aqui. A gente pode até dar uma pintada assim meio na diagonal, olha, só para deixar aí um pouquinho mais aparente. A mesma coisa aqui desse lado, ok? Só para remover um pouquinho o efeito das demais áreas. Se você não gostar do resultado, você pode pressionar o X aqui para inverter as cores e pintar de branco para trazer de volta aqui a cor, né? E pintando no X aqui de novo, você pinta de preto, ok? Para ter esse resultado aqui mais ou menos suave, não muito misturado, ok? Deixa eu dar um B aqui e inverter um pouquinho mais, vou pintar um pouquinho mais para esse lado daqui e pronto. Depois a gente vai agora só trabalhar aqui nos nossos textos. Vou exibir novamente aqui a minha grade no Ctrl, ponto e vírgula, e aí a gente vai trabalhar aqui na composição do texto. O meio da minha composição é exatamente essa linha aqui, olha, são exatamente 5 módulos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o meio da minha composição, então posso utilizar esse ponto como referência para reposicionar os meus elementos. Eu posso, por exemplo, diminuir um pouquinho mais aqui esse logotipo, ele não precisa ficar tão grande assim, ok? Eu vou utilizar aqui a metade da minha grade do lado esquerdo, para deixar ele aqui exatamente com um espaçamento de metade do módulo para o meio do meu projeto, prontinho, e eu posso utilizar essa mesma referência
para todos os meus elementos a partir de agora. Eu só puxei uma linha guia ali e aqui eu posso posicionar o meu texto também utilizando, olha, esse ponto como referência, tá? Nesse caso eu vou deixar ele aqui no meio, eu vou selecionar aqui o texto, segurar o Shift e clicar no logotipo e vou centralizar aqui para ele ficar bem no meio. Faço a mesma coisa aqui com o textinho, centralizo. Se mexer todo mundo é só arrastar para o lado. O que a gente vai fazer agora é dar ênfase para as informações que são importantes. Nesse caso, deixa eu afastar um pouquinho mais para baixo, para ele ficar ali um pouquinho mais ajustado, né? Um pouquinho mais no meio aqui desse módulo. Esse texto vai ficar aqui no meio também. E esse aqui eu posso trabalhar um pouquinho para deixar ele mais interessante. Eu vou pressionar o T aqui e editar esse texto colocando maiúsculas e minúsculas. Rua da Alegria. Evita escrever tudo em maiúscula, tá, gente? Isso aí não fica muito legal, não. Meu nome é Várzea Nova. Várzea Nova, Paraíba. Aqui no telefone eu vou colocar esse texto em negrito. Vou colocar aqui um bold. Dá até para colocar um extra bold aqui, né? Para deixar ele mais grosso ainda. E o tamanho da fonte eu vou colocar aqui 30, 10 pontos a mais do que o endereço. É a informação mais importante nesse caso. E aí eu vou pegar aqui. Eu vou até dar uma diminuída aqui no conjunto todo para ele ocupar apenas esse módulo aqui de baixo. Olha, apenas essa linha aqui de baixo. Prontinho. E aí eu vou centralizar ele com base aqui no meu logotipo. E olha só, o resultado é esse aqui. Vou dar um Ctrl, ponto e vírgula para a gente ver o resultado. Então a gente tem aí uma composição um pouquinho mais legal, um pouquinho mais interessante. Posso diminuir um pouco mais aqui o texto, tá bom? Você observa que a gente usou a mesma fonte, mas somente a variação de tamanho, de peso aqui, colocando em negrito ou em leve, né? Uma fonte mais leve, a gente tem aí esse efeito mais bacana. Prontinho, então o resultado é basicamente isso. Para dar um chama a mais aqui para você em boa forma, a gente pode fazer uma inversão nesse preenchimento. A gente pode colocar aqui um retângulo que abrace aqui, né, que envolva todo o nosso texto, prontinho, e utilizando a cor dele, cadê? Vou colocar ele aqui atrás, você em boa forma. E utilizando a cor do próprio texto, deixa eu pegar aqui, essa cor aqui, a gente pode adicionar ela a esse retângulo, é só dar 2 cliques nele. Deixa eu voltar aqui, 2 cliques, opa, cadê o retângulo? Ah, tá aqui, 2 cliques nele, coloca aqui, prontinho, e o texto aqui você em boa forma, a gente pode colocar ele em preto mesmo. Prontinho, olha só. Apesar de ser preto no fundo vermelho, você tem aí uma boa leitura, olha só, dá para ler legal, você consegue enxergar bacana aí o resultado. O telefone está grande demais, então vamos diminuir um pouquinho mais aqui. Ele está com tamanho 25, vamos colocar aqui um 20, prontinho. E olha só o resultado. Eu vou mudar aqui esse você em boa forma para 20 também, para ficar com o mesmo tamanho lá do telefone, apenas com um peso diferente. E vou aumentar isso aqui, esse retângulo, para que ele... Opa, mas que coisa, né? Dá um Ctrl T que é mais fácil. Segurando o Alt eu aumento, dou um Enter e olha só o Ctrl número 1 para eu enxergar de longe. E olha só o nosso resultado. Eu posso até colocar esses caras aqui mais embaixo, pegar aqui a modelo e colocar ela aqui em cima, prontinho. Posso utilizar a máscara de camada dela para dar uma escondida aqui na parte de baixo da perna dela. Deixa eu inverter aqui e pintar de preto, olha só, mais ou menos isso. E aí a gente vai ter esse resultado. Então você consegue observar que a gente tem um resultado mais limpo. Apesar de a gente ter mantido aqui alguns elementos do projeto original, o resultado ficou mais limpo, mais leve. Você pode melhorar a distribuição se quiser, colocar o texto mais para baixo, dar uma distribuída aqui, colocar o logotipo apenas aqui na parte de cima. E esse cara aqui no meio do módulo, para você ter aí um alinhamento mais distribuído. Prontinho, é só dar um Enter e olha só, Ctrl, ponto e vírgula, e basicamente é esse aqui o resultado, tá? Deixa eu subir um pouquinho mais. Olha só o antes e depois. Vamos pegar aqui o nosso projeto original, vou dar aqui um antes e um depois. Olha só, a gente tinha isso, tinha uma quantidade muito grande de elementos visuais, muitas cores, muitas formas, muitos elementos. Ctrl Z, a gente tem aqui um resultado diferente. Eu mantive o logotipo, mantive a composição de texto e a gente apenas removeu a informação desnecessária. Vamos ver como isso ficaria lá no Facebook. Vou aqui em File e em Export, Export As. No Photoshop, mantenha aqui a configuração padrão PNG, clique em Export All. Aqui apenas configure, tá, para que ele converta para sRGB, que é o padrão para a web. E aqui na área de trabalho, capa do Facebook, eu vou colocar a capa Facebook 2. Prontinho. Deixa eu pegar aqui agora a minha página. Eu vou manter a página original ali, eu abri uma nova guia, tá? Esse aqui é o modelo que eu fiz, que eu vou mostrar já já como foi que eu fiz. E aqui eu vou carregar o resultado que a gente acabou de criar. Prontinho, vou dar um salvar aqui. E olha só a diferença
O impacto visual que você tem nessa capa aqui, que tem bem menos elementos, apenas informações necessárias de uma imagem compondo, e aqui do lado a gente tem a composição anterior. Você tem muitos elementos, muita informação visual e pouquíssima efetividade em passar a informação que é importante para o seu cliente, que seria a identificação do lugar e também aqui os dados de contato, tá? Então esse aqui é o resultado. A gente tem também uma pegada mais esporte, né? Mais hardcore, digamos assim, com os elementos aqui casando mais com a cor original, com o preto e vermelho, beleza? Então esse é o resultado antes e depois. Assim a gente tem um trabalho que ficou mais limpo, ficou sem muitos elementos visuais, e você observa que você conseguiria atingir um resultado melhor sem perder provavelmente todo o tempo que você perdeu para criar esse tipo de resultado aqui, colocando todos os efeitos, a distribuição e tudo mais, tá bom? Então esse aqui é o resultado que a gente tem. Eu fiz uma variação desse resultado, trocando aqui a informação que a gente tem aqui no Império Fitness, nesse logotipo aqui, justamente porque ele também é uma informação muito carregada, é um elemento que está cheio ali de efeitos, de contornos e de sombras. Então eu fiz uma outra variação, que é essa que você está vendo aqui. Olha, eu peguei o mesmo elemento, uma imagem, coloquei umas linhas horizontais, diagonais, né, e consegui distribuir os elementos de uma outra maneira. E eu vou te mostrar agora como foi que eu consegui chegar nesse resultado, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui o Photoshop, aqui eu tenho, Aqui eu tenho o arquivo original, beleza? E os recursos que eu utilizei podem ser localizados gratuitamente na internet, tá? Vou dar um Ctrl número 1 para enxergar aqui o resultado de longe. Eu utilizei primeiro, eu consegui encontrar a mesma coroinha que ele utiliza aqui no logotipo original, utilizando aqui o Flat Icon. O Flat Icon é um projeto do Freepik, né? Onde você encontra aqui diversos ícones que podem ser baixados em vetor, em PSD e tudo mais. Então eu digitei aqui Crown, que seria coroa em inglês, e eu consegui encontrar o mesmo resultado aqui, tá bom? É só clicar aqui no olhinho e depois vai aparecer a opção para você fazer o download aqui no formato que você quiser. Eu sempre baixo em EPS porque tem uma compatibilidade maior, ou SVG ou EPS. Dificilmente eu baixo nos outros formatos porque SVG e EPS permite aí uma edição mais legal, tanto no Illustrator quanto no CorelDRAW. Além disso, eu utilizei o Pexels para pegar uma imagem legal aqui para utilizar na minha composição. Se você não conhece, o Pexels é um banco de imagens gratuito onde você pode utilizar as imagens tanto para fins pessoais quanto comerciais, tá bom? Eu vou deixar o link do Pexels e do Flat Icon aqui embaixo. E aqui no Pexels eu simplesmente pesquisei por fitness e aí eu fui encontrando aqui as imagens, que ficou muito bacana. Eu poderia usar essa também, tá bem legal, mas eu preferi aquela imagem lá da mulher porque eu achei também que tá bem pesada aí, bem bacana, tá bem dentro aí do ambiente acadêmico, né, de academia no caso. Tem essa aqui também que eu achei legal, tem essa, mas essa aqui tá bem mais impondo força, não é? Essa aqui e essa aqui de cima também do cara levantando aqui o peso, só que eu achei essa aqui já pesada demais, muito fisiculturismo, sei lá, achei muito pesado. Eu preferi escolher uma que está mais dentro aí do padrão de malhação, que não tem uma linguagem tão forte, tão apelativa quanto essa. Poderia usar essa aqui também. Enfim, eu peguei várias imagens aqui, olha, que eu achei legal. Peguei essa aqui da bicicleta, que também tá show de bola. Essa aqui da moça deitada, olha, fazendo aqui, eu acho que isso é abdominal, tá? Então, essas imagens aqui mais leves, eu encontrei as melhores imagens com mulheres, tá bom? Mas você pode procurar também imagens com homens também, se você quiser, e até pegar uma imagem dupla, se você achar mais legal. Mas depois que você baixa a imagem no Pexels, a gente vai criar aqui o nosso documento no Photoshop. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui na página do Facebook eu vou primeiro identificar qual que é o tamanho ideal para criar essa capa. Eu já até falei sobre isso em um vídeo aqui no Clube do Design, sobre como descobrir as medidas, mas eu vou mostrar aqui agora. É só você pegar qualquer página do Facebook, clicar com o botão direito na capa e vir aqui em inspecionar elementos, tá? Eu estou utilizando o Opera como navegador, mas você poderia utilizar aí o Firefox, o Chrome, tanto faz. Aí você clica aqui em inspecionar elementos e você vai procurar o elemento que corresponde àquela capa. Tá aqui, olha, o Image Class aqui, que seria a capa do Facebook, onde está a imagem. Pode ser esse div aqui também, que tá na mesma, tá bom? Mas a gente tem ali o tamanho sendo representado por 820 por 312 pixels. Então vamos fazer isso no Photoshop, tá? Clicando aqui em File New, a gente vai utilizar aqui a opção Web e vamos colocar a configuração 812. Qual é mesmo? Já esqueci, caramba, essa minha memória é péssima, né? 820 por 312. Aqui em cima 820 por 312 pixels. Você pode manter o artboard de boa e aqui embaixo você coloca aqui em Color Profile para que ele já venha em Working sRGB, que é o padrão aqui geralmente do Photoshop, tá bom? O plano de fundo a gente pode colocar transparente
E pronto, é só clicar, cadê? Aqui, transparente. É só clicar no Create e a gente vai ter o nosso projeto para a gente começar a trabalhar. Eu vou colocar um plano de fundo adicionando uma camada de ajuste de cor sólida na cor preta, prontinho. E aí eu vou trazer a minha imagem, clicando aqui em File, Place Embedded, que seria arquivo, inserir incorporado, e vou pegar aqui a imagem que eu escolhi, que é essa imagem aqui, tá bom? Como a gente tem na capa do Facebook, geralmente, o logotipo do lado esquerdo e a capa do lado direito, o logotipo pode ficar meio estranho se a gente usar aqui como eu fiz no exemplo. Então a gente pode inverter isso para colocar as informações aqui do outro lado, tá bom? Não tem problema. Vamos lá, eu vou pegar aqui a imagem, vou posicionar ela desse lado aqui. E utilizando o Shift e o Alt, eu vou aumentar ela até um tamanho legal. Eu acho que esse tamanho aqui tá bacana. E vou dar um Enter para confirmar a edição. Como eu inseri essa imagem utilizando o menu File Place Embedded, essa imagem vai ser adicionada como um objeto inteligente. Interessante, se você quiser aprender mais sobre Photoshop, tá? Eu tenho um curso de Photoshop, o link está aqui na descrição, se inscreve lá que vale a pena. Vou dar 2 cliques nesse objeto inteligente para ele abrir aqui dentro de uma outra guia para eu fazer a edição dele. E eu vou dar um Ctrl Shift U para remover a saturação dessa imagem para deixar ela preto e branco. Depois eu vou dar um Ctrl L para abrir a janelinha de controle de níveis. Vou clicar aqui nesse conta-gotas preto e vou clicar aqui no plano de fundo, só para garantir que o plano de fundo fique totalmente preto. E aí eu clico no OK e pronto, posso fechar e dar um sim para salvar. Essas alterações automaticamente vão ser realizadas aqui no meu projeto original. Agora a gente vai adicionar nossa linha guia para a gente ter aí a nossa referência para posicionar os nossos elementos. Clicando aqui em Window e em New Guide Layout, eu vou manter as configurações 10:5, clico no OK e pronto, eu já tenho aí os meus elementos. Lembrando que essa linha do meio é sempre o meio do meu projeto. Em seguida, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo do Photoshop e vou desenhar aqui vários retângulos que compreendam toda a largura aqui do meu projeto, tá? Eles vão ter vários tamanhos, você pode inclusive, deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, pegar aqui, vou colocar lá alguma cor, um vermelho aqui mais escuro, prontinho, e a gente vai desenhando aqui vários retângulos, pode ser de tamanhos diferentes, uns mais grossos, outros mais fininhos. O importante é só que ele cruze ali o tamanho todo ali da sua prancheta do Photoshop, tá bom? Fazendo isso, a gente vai pintar alguns deles com um vermelho com uma cor mais diferente, pode ser um vermelho, pode ser um laranja, esse aqui a gente pode colocar branco mesmo. E à medida que a gente vai pintando, a gente vai mudando os modos de mesclagem desses retângulos que a gente desenhou. Esse aqui de cima, eu vou colocar aqui ele em Lighten, esse aqui de baixo, eu vou colocar ele em, deixa eu ver, em Soft Light, não, acho que o Lighten fica melhor, não vai ter jeito, aqui ó, em Screen na verdade, né? Esse aqui de baixo, eu posso na verdade selecionar logo mais de um, né? Deixa eu tirar aqui, pegar esses dois aqui e colocar eles em Lighten. Pronto, esse carinha que tá branco, eu coloco ele em Overlay, ok? E aí eu vou ter esse resultado aqui. Posso até dar um Ctrl J para duplicar esse branco, dou um Ctrl T para entrar na edição dele e vou posicionar ele aqui em cima, olha. Colocar ele aqui no rosto dela, acho que fica mais legal. Prontinho, deixa eu pegar esse outro aqui. Ok, eu não dupliquei ele, né? Deixa eu pegar ele aqui, vou botar um aqui embaixo, dar um Ctrl J e colocar ele aqui no rosto dela para ficar mais bacana. Isso aqui por enquanto eu estou reposicionando, ainda vou mudar isso aqui. Deixa eu fazer uma cópia também aqui do laranja e deixar ele menorzinho aqui embaixo. O interessante é que você criar uma composição diversificada, tá? Prontinho fazendo isso, então vou até misturar aqui os dois, ó. Vou colocar mais aqui embaixo, não, acho que fica melhor assim. Prontinho. Seleciono toda essa galera aqui de retângulos e dou um Ctrl G para agrupá-los. Eu chamo eles de retângulos. Pronto. Vou dar um Ctrl T para entrar na edição desses retângulos, tá? Para rotacionar eles. E aí, segurando o Shift, eu vou fazer isso aqui, olha. Vou girar eles 45 graus. Quando eles chegarem nessa posição, eu dou um Enter. E aí, com o Ctrl T de novo, eu posiciono eles aqui, olha, mais ou menos nessa posição, tá bom? Vou deixar o vermelhinho aqui nos olhos dela. Vou dar um... Eu posso, depois que redefinir aí a orientação, eu posso aumentar, inclusive, para deixar esse efeito maior, tá bom? Deixando ele maiorzinho aqui, ele fica mais interessante, tá? O interessante é só a gente ter um elemento visual bacana para compor aí com o nosso projeto. Vou dar um Ctrl ponto e vírgula e olha só, o resultado ficou da hora, né? Essas linhas diagonais aí dão uma espécie de movimento aí para o seu projeto. Depois, tudo que eu fiz foi pegar aquele logotipo que eu baixei lá no Flatter Icon. Eu abri ele aqui no Illustrator, olha só, eu venho aqui, esse aqui foi o que eu baixei, tá? Deixa eu abrir aqui, foi esse EPS aqui que eu baixei, tá bom? Selecionei ele, pintei, deixa eu dar uma olhada aqui, ele tem um elemento de fundo aqui, ele tem um retângulo de fundo, então a gente precisa apagar esse retângulo, tá? Vou selecionar,
dar um Ctrl Alt e o número 7 aqui várias vezes, só para remover qualquer clipping mask do meu projeto. E aí aqui, olha só, eu tenho um plano de fundo aqui, ó, um elemento quadrado. Vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar várias vezes também, e aí eu removo apenas esse quadrado. Aí eu seleciono e pinto essa galerinha aqui de branco, prontinho. Eu copio e colo aqui no Photoshop no Ctrl V. Quando o Photoshop perguntar como você quer colar, você coloca aqui como um objeto inteligente, porque depois você pode mexer nele caso você queira mudar a cor ou fazer alguma modificação no vetor. Vou desmarcar aqui o para adicionar na biblioteca e clicar no OK. Prontinho, ele vai ser adicionado e aí eu posso começar a brincar aqui com o posicionamento dos meus elementos, né? Eu vou deixar essa coroinha aqui no meio, dar um Enter. E como eu já tenho meu texto aqui digitado, tá? Eu não vou perder tempo digitando o texto de novo. Eu já mostrei aqui como você pode fazer isso no projeto original do Kleber, mas eu vou arrastar isso tudo para cá. Espera aí. Deixa eu pegar aqui os textos. Eu acho que eles já estão agrupados aqui. Não, não estão agrupados. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pegar aqui essa forma. Todo mundo aqui. Pronto. Acho que agora vai. Beleza, veio todo mundo. Então tudo que eu fiz aqui foi só posicionar a minha coroa aqui no centro, na corzinha branca, tá bom? Coloquei ela bem no meio aqui da minha linha guia, pelo menos eu tentei fazer isso, né? E a partir da coroa, eu comecei a posicionar os elementos aqui no meio também, olha. Então essa galerinha tá toda aqui no meio. Se você quiser deixar eles mais bem alinhados, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, dar um Ctrl T, posicionar eles exatamente aqui, olha, na lateral, olha, deixando o espaço de um módulo para o meio ali do projeto. Então esse aqui é o resultado, vou dar um Ctrl ponto e vírgula e você tem isso aqui. Como foi que eu fiz para mudar a cor da minha coroa para vermelho? Você pode fazer isso utilizando o recurso de sobreposição de cor do Photoshop. Nem precisa entrar na edição do vetor. Então eu selecionei aqui a coroa, vim aqui no meu painel de camadas na opção de efeitos e entrei na opção de Color Overlay. E aqui na cor eu cliquei e peguei o vermelho que eu usei aqui no plano de fundo e dei um OK. Prontinho, elemento colorido com a cor diferente. Olha só, o resultado final é esse aqui. Ficou ou não ficou show de bola? Eu posso até aumentar um pouco mais aqui a imagem. Deixa eu pegar aqui a imagem. Aumentar ela um pouquinho mais. Para dar aí mais uma valorizada. E pronto, é só dar um Enter. E olha só que show de bola é o nosso resultado. É só. Você vê que eu levei bem menos tempo apenas organizando os elementos, tá? E aí a gente pode salvar isso aqui. Deixa eu salvar aqui como capa Facebook 2. Eu vou deixar isso aqui disponível para você baixar, se você quiser, vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Já dei o resultado, vou dar aqui um File, Export As, e aí, utilizando a configuração padrão de PNG, eu vou dar um Export All, dar um salvar aqui, capa do Facebook 3, e pronto, olha só, aqui a gente vai ter o resultado. Deixa eu pegar aqui agora a minha capa do Facebook, vou abrir aqui uma nova guia, e vamos modificar aqui essa capa. Carregar foto e vídeo. 3. Vou dar um salvar. E olha só que da hora. A gente tem então aqui 3 resultados diferentes. Eu tenho aqui o resultado que eu acabei de criar, utilizando aí as dicas que eu dei para você. Apenas uma imagem com um elemento aqui vetorial já dá uma chamada muito mais bacana para o projeto. Aqui o logotipo, a imagem de perfil da fanpage poderia ser só a coroinha mesmo, até mesmo sem o nome Império Fitness, só a coroinha com fundo preto já ficaria show de bola. Aqui a gente pode ter aqui, olha, a segunda variação, que foi a que eu criei antes de fazer o vídeo, testando as possibilidades. A gente tem essas duas variações aqui, eu vou deixar as duas disponíveis para você baixar. E aqui a gente tem a variação utilizando a ideia do próprio Kleber, tá bom? Então esses são os resultados que a gente tem. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como você pode melhorar as suas composições, como você pode melhorar os seus projetos. Não se esqueça, se você quiser participar da série Avalia Meu Job, o link para você participar está aqui embaixo, dá uma lida na descrição para você entender como participar. E é claro, já tem bastante trabalho aguardando aí, mas eu vou tentar trazer um por semana a partir de agora. Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo do Clube do Design. Um forte abraço, tchau, tchau.